Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre sexualidade consciente. Eu e o Rogério de São Paulo. E o que é sexualidade consciente? Geralmente, quando a gente fala em sexualidade, a gente já remete a sexo. E sexualidade é muito mais do que sexo. E a gente vai falar hoje. Consciência, né, para sexualidade e o que isso tem a ver com a gente, com a nossa vida e como faz para eu ter uma sexualidade consciente. O pessoal entrando aí, o André, beleza, André? Anselmo, Jones, Júnior. E vamos aguardar o Rogério entrar. O Rogério mora em São Paulo. Eu acabei de postar agora uma imagem que ele tirou, que ele estava no trânsito, mas ele acabou de chegar na casa dele. Tá se preparando aí. O Rogério entrou. Tô te convidando aqui, Rogério. Aê! Olá! Tudo bem, Rogério? Tudo jóia e você? Tudo jóia. Deu tempo? Aos 45 do segundo tempo aqui, mas deu mega certo, graças a Deus. Eu postei o seu story no meu, falando Ah, onde é? você estava. São Paulo não tem jeito, né? Sexta-feira ainda, cara, é uma loucura. É, E quem faz atendimento comigo sabe, assim, às vezes eu acabo atrasando porque eu gosto de falar, vocês vão ver aqui na live que eu falo bastante. Aí o atendimento é para ter determinado tempo, ele sempre passa, mas assim que é bom, né? Ô, Rogério, pode se apresentar para os meus seguidores e depois eu me apresento para os seus seguidores. Perfeito. Muito prazer, eu sou Rogério Prendazzo, terapeuta tântrico, facilitador de consciência, facilitador também do método Loise Hay, né? Eu trabalho com essas três vertentes. Eu falo que a tríade do meu trabalho é realmente trabalhar com a energia do amor, fazer com que a gente se permita sentir ela tanto no nosso corpo físico, que é o que o Tantra vai trazer, vai despertar. É lógico, não morre no corpo físico, né? Através do Tantra você consegue, através do corpo físico, acessar seus corpos mais sutis. Aí eu trabalho com a Loise Hay, que vem trazer para a gente aqui a ideia dos nossos pensamentos criam nossa realidade. Então a gente cuida do corpo, da mente e através das ferramentas de Axis Consciousness também, barras de Axis, os processos e outros processos corporais também, a gente vai cuidar mais dessa parte energética da pessoa. O que o Axis vem trazer como contribuição para a gente é que a pior coisa que você faz na sua vida é o auto-julgamento. Então, enquanto você se julga, você não consegue se amar, né? Então, quando começam a misturar essas ferramentas, é impossível você não começar a ter um olhar para você mais generoso, começar a perceber que quem cria a sua realidade é você e o quanto que você nega, né? É muito normal. A maioria das pessoas, elas querem ter uma vida feliz e prazerosa, mas elas negam o prazer na vida delas. Toda vez que elas sentem um prazer, elas têm uma repulsa, assim. Então, nosso corpo tem que se acostumar com isso. Basicamente isso. E você, Márcio? Bacana, Rogério. Boa noite, Robertinha. Você vê os comentários aqui, Rogério? Você consegue ver? Eu não consigo ver, eu sou míope, e aí eu fico meio que dislexo, Tá, assim, sabe? beleza. Tipo, eu não sei se eu olho para você, se eu olho para o chat, você consegue? Eu olho, eu vou te falando se alguém perguntar alguma Perfeito. coisa. Minha esposa também acabou de entrar, Andréia. Eu sou o Legal. Márcio, eu sou terapeuta neurolinguístico e eu criei agora um projeto, um trabalho novo para trabalhar com o público masculino, onde eu trabalho mente, corpo e sexualidade, que tem tudo a ver aí com o Tantra também, né, Rogério? Sim, Ô, Rogério, e eu vou começar aqui então explicando para o pessoal, já que a gente vai falar de sexualidade consciente, o que é sexualidade consciente no meu entender, tá bom? Aí depois, se você perfeito. quiser acrescentar alguma coisa, você acrescenta. E Aham. aí, porque a gente pensa assim, geralmente quando fala em sexualidade, a pessoa pensa em sexo, ou sexualidade tem a ver com eu ser homossexual, heterossexual, bissexual, né? Mas não, sexualidade é muito mais do que isso. E aí eu fiz uma comparação aqui com os nossos chakras.
já que a gente fala que sexualidade é uma energia de vida, né? Uma energia de criatividade, então eu fiz aqui um paralelo com os nossos chakras básicos, que são 7. Então, para quem não sabe o que é chakra, são vórtices de energia que a gente tem. Nós temos vários no nosso corpo, mas nós temos 7 básicos. E aí eu vou falando deles e comparando com o que é uma sexualidade consciente. Então, o primeiro chakra nosso é o chakra básico, que fica lá no nosso períneo, lá embaixo. E quando a gente tem consciência dessa sexualidade, a gente tem consciência do órgão reprodutor. Então, é o nosso instinto. Eu tenho órgãos genitais para reprodução. Então, essa é a sexualidade que a gente entende quando a gente está nesse nível básico. Aí, depois, quando a gente tem um pouco mais de consciência, a gente amplia a nossa consciência, a gente sobe de nível, né? A gente vai para o nosso chakra sexual. E lá no chakra sexual, o que a gente vai entender? O que a gente vai compreender? Aí entra o orgasmo, entra a ejaculação, entra o prazer. Então, é começar a compreender se eu sinto prazer ou não, se eu tenho orgasmo ou não, se eu posso ter vários, se eu só tenho um ou se eu não tenho nenhum. Então, esse compreendimento, nessa compreensão, tá nesse chakra sexual. E aí, quando a gente amplia a nossa consciência, nossa sexualidade, a gente vai para o chakra, que é o plexo solar, que fica aqui próximo ao umbigo, que é no meio do nosso corpo, que é o equilíbrio. Então, a gente vai entender que a sexualidade é um equilíbrio de vida, né? E aí está o nosso poder, é entender que a sexualidade é uma fonte de poder, né? A gente tem esse poder e aí a gente começa a fazer as nossas coisas, a realizar as coisas que a gente tem na vida, porque nós temos poder, né? E aí, quando a gente amplia essa consciência, a gente sobe mais um pouquinho e aí a gente vai para o nosso chakra do coração, né? O nosso chakra cardíaco. E lá no cardíaco, nós vamos compreender que sexualidade é sentimento. E não é aquela base lá de baixo que é sexo, é orgasmo, é ejaculação. A gente vai compreender que sexualidade é muito mais do que tudo isso, que é amor, que é auto-amor primeiro, depois o amor pelo próximo, que é o relacionamento, né? Então, todos os nossos sentimentos estão aqui, nossas emoções, e aí é trabalhar e entender, é trazer a consciência dessa sexualidade e buscar as nossas dores, buscar as nossas potencialidades e trabalhar tudo isso e curar tudo isso. Por que curar? Porque a gente precisa subir mais um pouco e aumentar a nossa consciência. E aí a gente vai para o chakra laríngeo. E o chakra laríngeo tem a ver com a nossa identidade e entender a nossa sexualidade como assim. Eu estou nesse mundo para quê? Quem sou eu? Eu estou aqui para me masturbar, ver pornografia e fazer sexo e curtir a vida? É esse meu propósito aqui, né? Então é entender esse nível de identidade, quem eu sou, o que eu quero, do que eu gosto, o que me faz bem, o que não me faz bem. E aí eu vou me conhecendo, né? Para subir de nível. E, claro, qual é o meu propósito aqui nesse mundo? Eu vim aqui para quê? O que eu vim aprender e o que eu vim ensinar, né? Tá nesse nível. E depois daqui, do laríngeo, a gente sobe mais um pouquinho e a gente tem o nosso terceiro olho, que ele fica em cima dos dois que a gente tem, que aí é o chakra, né, do nosso terceiro olho aqui, o frontal. E aí, na sexualidade, o que a gente tem que compreender? Que não existe mais dualidade, que não existe homem e mulher, não existe certo e errado, não existe o bonito e o feio, não existe o branco e o preto, existe um único olho que é, atrás de tudo isso que eu falei, tem uma alma, tem uma criatura, né? Que se a gente falar que Deus é o criador, nós somos a criatura. Então, é entender essa unicidade.
E depois que a gente conseguir ampliar tudo isso, né, e entender que sexualidade é tudo isso que eu falei, aí vem o último ponto aqui, né, que é o coronário, que é a nossa conexão com algo maior, com o universo, com Deus, com o eu superior, aí cada um dá um nome para o que entende. Então, eu e o Rogério vamos falar de tudo isso hoje, porque sexualidade consciente é trabalhar tudo isso que eu falei. Sim, perfeito. Muito lindo, Márcio. E é exatamente isso que a gente vai buscar no Tantra. Por mais difícil que seja, talvez, para as pessoas entenderem, porque a maioria delas estão lá no primeiro chakra. A sexualidade ainda Sim, está no instinto de sobrevivência, sabe? tá. Não consegue sair da sexualidade nesse lado animal, como se fosse só uma liberação de energia. Então, a sexualidade, muitas vezes, é isso assim, né? Você vai ver, ela tá só na pelve, só na cintura. É só esse Isso. movimento. E aí você Aham. não vê, né? Quando a gente começa a ver, talvez alguém aí já viu um vídeo de uma massagem tântrica e tudo mais, quando a pessoa começa a ser estimulada, você pode perceber que em qualquer vídeo de massagem tântrica, por mais que talvez eu não concorde com a abordagem, tá? Porque existem várias formas de você lidar com tantra, você vai ver um movimento que é muito legal, que é a subida de energia dos chakras, da sexualidade. Então a pessoa está tendo um orgasmo e o corpo dela começa a espamodicar, e o corpo dela começa a subir. E às vezes a cabeça dela pega assim, ó, você vê isso nos vídeos, e se você se permitir vivenciar uma massagem tântrica, você vai ver isso. Porque a gente vai fazer toda a condução de energia para que suba a Kundalini, para que você possa se sentir nutrido dessa sexualidade. Então ela sai desses movimentos pélvicos e aí você começa a deixar essa energia te nutrir. Como o Márcio disse, quando ela vai subindo para os chakras superiores, né? Ela vai saindo desse chakra básico, vai saindo da pelve, ela vai nutrir, ela vai chegar no seu poder pessoal, no plexo solar, aí ela vai chegar no seu coração, você vai começar a sentir energia sexual como uma maneira amorosa e não mais agressiva. E aí vem o som, né? Porque você vai ver as pessoas Sim. hoje em dia, elas estão sentindo prazer e elas não se permitem nem expressar som. Homem, principalmente, porque homem, né? Se o homem começar a gemer, vão colocar em xeque a masculinidade dele. Isso que você Aham. está falando. Então você sai da dualidade, homem, mulher, certo, errado, bom e mal. O prazer é uma sensação, um sentimento no meu corpo. E todo sentimento tem som. O choro tem som, a raiva tem som, a alegria tem som. Meu prazer tem som também. Então vou deixando essa energia subir. E ela vai tomando conta de mim, ela vai manifestando, ela vai estar tendo som, e ela vai ser uma expressão minha, ela vai ser uma verdade. E aí eu começo a entender que isso, né, tá muito além de dualidade. E aí, se você se permitir, pum, você tem um orgasmo e você tem um contato com o divino. Você está em êxtase. Né? O que o Osho vai falar é que a maioria das pessoas é isso, assim, elas vão viver uma vida com a sexualidade parando no chakra básico, que é só a alimentação do prazer. Então a gente tem alguns níveis: prazer, felicidade, alegria e êxtase. Quando a gente fala sobre sexualidade, entende que ela ultrapassa a ideia do sexo e da orientação sexual, assim como você falou lá no começo. Quando percebe, assim, quando você começa a sentir essa energia da sexualidade, ela para no seu corpo físico, é só pelo prazer. Você tem trocas sexuais simplesmente pelo prazer. Ou você, quando começa a subir, a sexualidade é uma alegria para mim. Então não é mais feio, não preciso fazer mais ou, né, escondido, não. A sexualidade subiu um nível, está no segundo chakra. Ela não é mais só sobre o prazer do corpo físico, ela começa a ser uma expressão de felicidade para mim. Não é mais Sim. só sobre o sexo. A Aham. felicidade ela começa a ser algo que está presente na minha vida, está presente no meu tom de voz, no brilho do meu olhar. Então ela está começando a ir para um tom de felicidade. A sexualidade começa a aumentar, ela vai para alegria. Por quê? Quando você vê as pessoas, né? Tanto é que é normal, assim, quando a gente começa a sair da hipocrisia da sexualidade, quando você vê uma pessoa que chega toda sorridente no trabalho e tudo mais, o que que você fala? Nossa, hein? Tá? Teve uma noite boa, teve uma noite feliz. Por quê? Porque essa energia, quando você deixa ela se manifestar sem repressão, sem julgamento, ela gera um monte de hormônios no seu corpo. Sim, e me perguntaram, Rogério, como faz para levar essa energia para as outras áreas da vida? É assim.
né? Ela vai Assim, refletir, querendo ou não, em todas as áreas da nossa vida, né? é o que eu falo, assim, é um segredo, é o que o Márcio falou lá no começo da live. Comece a entender, vai ver lá o que significa, coloca lá, conceito de sexualidade pela OMS, né? Começa a ler, entender, estudar sobre sexualidade. Quando você entender que sexualidade não é sobre sexo, você deu o seu primeiro passo. Ou seja, fala assim, cara, agora eu vou começar a estudar um assunto, o assunto sexualidade. Não é só sobre sexo. Sexo é uma vertente, né? Eu vou estudar, sei Uhum. lá, um idioma, eu vou aprender a tocar violão. Tem duas mãos, tem uma mão que é a mão do acorde, aí tem, cara, tem tantas coisas, tem tantos desdobramentos, qualquer coisa que você for aprender. Então, enquanto você estiver resumindo sexualidade só a sexo, né, e esse sexo pequeno, pobre, que a gente é acostumado nessa nossa sociedade oriental, vai ser difícil. Deixa eu só ler aqui, ô Rogério. Os chakras são os portais de ligação ao nosso divino. Lindo demais quando compreendemos isso. Sim. Aí E está quando a gente perguntando permite. se hoje vai ter meditação de novo. Você faz meditação geralmente nas lives? Não, é que na última live nós falamos sobre ansiedade. E Ah, o Fábio, que estava fazendo a live comigo, ele deu uma respiração e fez uma meditação. perfeito. Quem sabe a gente pode fazer uma também, talvez. Vamos sentir aí, vamos Sim. perceber. Aham. Não Ô, tirando os vídeos Rogério, programados, mas eu sou desse de seguir energia e aí tudo é diversão. sim, eu e o Rogério não programamos nada do que a gente está falando aqui. Aí Isso é falando, sexualidade, sabia? Porque na minha opinião é isso, assim, quando você começa a se empoderar de você, você não precisa programar as coisas, você acredita no fluxo e você segue o fluxo da vida. sim, é Porque a eu estudo esse vulnerabilidade, assunto, né? para que que eu vou combinar, sabe, assim, tipo, ele vai fluir, vai ser gostoso, porque a gente vai começar a ter uma sexualidade aqui, a energia de deixar, né, o movimento levar a gente, conduzir. Senão isso vira mais uma vez uma punhetação, desculpa a palavra, mas é isso, assim, qual que é a nossa grande questão? A gente tem problema com sexualidade porque a gente não se permite sentir, a gente quer racionalizar tudo. Então a Sim. sexualidade, até para as pessoas que não se permitem vivenciar ela, ela fica tudo, a maioria das vezes o que as pessoas têm é só o prazer da mente, é o prazer psicogênico. Por isso que ele é fantasioso e deixa você compulsivo, porque você não se permite sentir esse prazer no corpo. E aí a nossa mente, cara, ela é poderosíssima e ela é mega criativa, né? Ela não para, é um turbilhão a nossa mente. Então essa Aham. sexualidade, ela vai se tornar uma perversão sempre, uma compulsão sempre, né? Sim. A gente estava falando da nossa educação. E aí a gente vê, assim, tanto da sociedade quanto a nossa educação lá de criança na escola, o que a gente aprende? Só o primeiro, o chakra lá, o básico, que a gente aprende na escola, sistema reprodutor. Reprodução. Só isso, né? E Exato. hoje que começa, assim, hoje que eu falo, há alguns anos atrás, que a gente está vendo esse trabalho e surgindo várias pessoas falando sobre sexualidade, sobre o orgasmo e trazendo essa importância da sexualidade, né? É fundamental. Eu falo para todo mundo, assim, eu atendo as pessoas e eu pergunto assim, você já estudou sobre sexualidade alguma vez? 99, para não falar 100%, 110% das pessoas nunca estudaram sobre sexualidade antes. E aí você vai ver, são pessoas que têm graduação, pós-graduação, MBA, doutorado, são pessoas poliglotas que falam não sei quantas línguas, já estudaram sobre vinho, estudaram sobre tudo, mas sobre sexualidade, não, nunca leu. Ela nasceu com HD, é uma pessoa perfeita, totalmente esclarecida sobre sexualidade, né? Sim. E também, se a gente voltar, por exemplo, eu, quando eu era criança, e eu vejo isso hoje, Rogério, porque eu tenho três filhos homens. Eu não tive do meu pai nem da minha mãe conhecimento nenhum sobre nem sexo, quanto mais sexualidade, né? Perfeito. E, e isso ainda é um tabu entre os pais e filhos. Os pais, a maioria, não falam sobre esses assuntos com os filhos. E aí a gente vai criando os nossos conceitos de sexo, nossos conceitos de sexualidade, né? E por isso aí a importância da gente parar agora e estudar esse respeito, né? É. Sabem por que os pais não falam com os filhos, Márcio? Porque a sexualidade também não é clara para eles.
Então, se Sim, não é clara para mim, como eu vou falar para o meu filho? Ou, na verdade, assim, como que eu vou largar o meu ego e falar para o meu filho que eu não sei sobre sexualidade, entende? A partir do momento que o pai é um ponto de vista, a mãe é um ponto de vista, não, um ponto de referência, como que eu vou falar com meu filho sobre isso? Ou então, se eu for falar com meu filho sobre o que eu acredito sobre sexualidade, ele vai pensar que eu sou um pervertido, um sujo, um errado, porque a minha visão sobre sexualidade é pervertida. Eu não quero que meu filho tenha uma visão assim. Então, sim, sempre que me perguntam como eu posso falar sobre sexualidade com meus filhos, eu falo assim: naturaliza a sexualidade para você. Aprenda a sexualidade não para ensinar para os seus filhos. Aprenda a sexualidade para você, por você, que eu transferir isso não só para os seus filhos, mas para qualquer outra pessoa será natural. Tão quanto é natural para você, talvez, ensinar o seu filho a lavar a roupa, a limpar a sua casa, a fazer a lição de casa, a ter responsabilidade. Tenha sim. responsabilidade com a sua sexualidade, consequentemente, você terá filhos responsáveis na sexualidade deles também. Sim. Ô, Rogério, você respondeu uma pergunta aqui de uma pessoa que me falou durante a semana, que ele perguntou isso daí. Como falar sobre puberdade e sexualidade com os filhos adolescentes? E aí É você sobre isso. respondeu. E aí, se a pessoa, se o pai ou a mãe não sabe ainda o que é sexualidade, ou tem vergonha de falar sobre isso, pelo menos não fique falando assim, não põe a mão aí que é feio, que isso já vai ajudar muito. Ou se o filho está lá se masturbando e fica batendo na porta e fica incomodando, né? Como se É. aquilo lá fosse algo errado, feio. Só de vocês fazerem isso daí já está de bom tamanho, já não Tem está que atrapalhando. naturalizar. Tem que naturalizar a sexualidade. Porque eu falo assim, é uma grande hipocrisia. Você entende isso? Assim, se você for ver, uma das maiores buscas que todo ser humano tem na vida é por um parceiro ou por uma parceira. Ou seja, a não ser que você seja, sei lá, de qual religião, se você busca por um parceiro e uma parceira, vocês vão ter uma vida sexual e desejo eu, do fundo do meu coração, que ela seja ativa, né? Uhum. Então, como não, sabe? Hoje eu falo para todo mundo assim, você não deveria ter vergonha nenhuma de buscar sobre tantra, buscar um sexólogo. Se tantra para você é algo muito, busca um sexólogo, busca um terapeuta sexual, porque na tua vida, se a sexualidade morrer, todo o resto da tua vida, que é o que a gente estava falando aqui, sexualidade não se resume a sexo, mas se resume a esse brilho no olhar, a Sim, energia criativa, a energia da vitalidade, você não vai ter felicidade no trabalho, você não vai ter felicidade nos outros relacionamentos pessoais, familiares e tudo mais, porque você vai começar a morrer por dentro, sabe? O seu corpo ele vai começar a morrer por dentro. sim. Eu estava falando aqui em casa, né? Hoje, né? Eu tenho um filho de 15 anos, um de 8 e um de 4. E eu tenho público masculino, que eu falo sobre sexualidade, e a minha esposa tem o público feminino, que também fala sobre sexualidade. E aqui em casa, assim, tem pinto em cima das coisas, tem vagina, sabe assim? Tem um monte de brinquedo, e isso acaba ficando natural. O meu do meio, né? Ele abriu uma gaveta aqui em casa, eu e André, a gente estava assim na cama, ele, olha o que eu achei. E aí ele começou a mostrar os brinquedos eróticos e perguntar para que servia aquilo, né? Aí tinha um lá que não dava para a gente explicar para ele para que servia aquilo lá, né? Que ele tem 8 anos ainda. Aí a gente pegou e falou assim: ah, isso daí é para fazer massagem, assim. É, Mas perfeito. assim, é mais natural. Naturalizar, né? Sim. O Osho fala muito sobre isso. Tem um livro do Osho que eu recomendo para todo mundo, chamado Tantra, O Caminho da Aceitação. E ele fala assim: se as primeiras pessoas a mentirem para você sobre sexualidade são os seus pais, o seu alicerce, como que você vai conseguir crescer e ser bem resolvido nesse sentido? Não vai, porque se para os seus pais a sexualidade é algo feio, vergonhoso, né? Se você cresce em uma família onde você percebe, você aprende que o amor é bateção de portas, é gritaria, sabe? Sexualidade é algo feio, errado, você vai crescer com esses conceitos. Porque quando você é criança, você está absorvendo a verdade ali daquele núcleo, daquele sistema familiar. Então, presta atenção. No fundo, é o que eu trabalho, é a função das minhas terapias,
Não faça pelos seus filhos, faça por você. Quanto mais você investir em você, para você se tornar um ser humano melhor, o seu filho, os seus colegas de trabalho, todo mundo que conviver com você vão se tornar pessoas melhores também. Sim, porque a gente dá aquilo que a gente tem, não é? Como a gente vai dar amor, alegria, felicidade se a gente não tem, né? Primeiro Exato, para a é gente, depois isso. para os outros, né? É muito louco, sabe? Assim, muito. Eu recebo pessoas todos os dias, Márcio, né? E atendo pessoas todos os dias. E elas sempre vão loucas porque elas querem sentir prazer. E quando elas sentem prazer, é algo tão estranho no corpo delas que elas querem parar. Porque no fundo, na grande verdade, elas não querem sentir prazer para elas. Elas querem sentir prazer para o parceiro delas. É para falar para uma sociedade que ela não tem uma disfunção, sabe? Tipo, ok, atingir, tá tudo bem. Ela não quer Uhum. sentir prazer pelo simples motivo de sentir prazer. Porque o prazer vai tirá-la do controle. Vai fazer com que o corpo dela vibre, sabe? Mas assim, tipo, ai meu Deus, isso é feio, ai, isso é errado. Ela quer sentir prazer só para falar para os outros que ela sente prazer. Porque é Uhum. tão ainda proibido na cabeça dela a ideia de sentir êxtase, sentir realmente prazer na ioni dela, na questão da mulher, na vagina dela mesmo, sabe? Fazer com que isso seja algo nutritivo, que na maioria das vezes a busca não, infelizmente, ainda não é pelo prazer de verdade, não é pelo prazer dela, é pelo prazer do outro. Do Eu tenho que outro. falar algo que está aqui na minha cabeça, enquanto eu não falar, eu não vou ficar satisfeito. Pode Olha só falar. que legal, que coincidência. Ó, em cima da tua cabeça, do lado direito, tem tipo um... O que que é isso? Do lado esquerdo seu, então? Aqui Ali. É, é um sol. é um sol. E olha aqui do lado da minha. Tem essa samambaia, cara, e a gente nem combinou. O cenário tá super ornando. Aqui tem uma Ai, parede desculpa. toda desenhada, ó. Que incrível. E vocês que Tudo, fizeram? tudo frases. Foi a minha esposa escreveu o que ela queria e um rapaz veio aqui desenhar, uma moça e um rapaz. Uau, que incrível. Mas eu tava É com muito assim, eu giz. não... Oi? É com giz de lousa. Ai, que lindo, lindo demais. Mas eu não ia conseguir não falar isso, porque isso está tanto na minha cabeça que eu não consigo mais vezes nem pensar em outra coisa. Tá muito legal essa coincidência aqui. Rogério, uma pessoa escreveu aqui, Matheus. Que show, mais pessoas deveriam assistir essa live. No pouco que assisti e acompanhar a página, percebo o quanto preciso estudar sobre sexualidade, principalmente para usar esses conhecimentos nas aulas. Ele é professor. Perfeito. Para muitos pais, é um assunto imoral para se tratar com os filhos. Olha aí É porque é a... imoral para eles, não é para os filhos, é isso. É essa Sim, consciência. A gente tem que aprender a tomar as rédeas das nossas vidas, assim, sabe? Enquanto a gente estiver terceirizando, né, é sempre uma desculpa, porque é muito mais fácil colocar a responsabilidade na mão dos outros, né? sim. E o complicado, Rogério, é que os nossos pais, a gente aprende olhando ou vendo que sexualidade é imoral, e depois para a gente entender que isso não é meu, é dele, é Porra, difícil, é um né? trabalho, haja terapia. Sim, é. Aham. Tem outra aqui. Infelizmente, presenciamos pais incentivando seus filhos a terem o maior número de parceiras possíveis para que possa afirmar sua sexualidade. Percebo que a distorção começa aí. Sim. Olha, a sexualidade é muito louco isso, né? Porque a gente vê um movimento muito digno mesmo das mulheres agora se empoderarem de poder sentir o prazer, né? De tomar as rédeas também do prazer dela. Mas quando a gente começa a falar sobre sexualidade masculina, é um tabu. Eu acho, na minha opinião, tá? Que o processo de cura do homem é ainda muito mais complicado do que o processo de cura da mulher. Porque a mulher foi reprimida, então, assim, de certa forma, ela está descobrindo algo novo, né? E se ela tiver boas, né? Eu vou fazer uma brincadeira muito chucra, tá? Mas para mim faz sentido. É igual empresa multinacional, empresa muito grande, a maioria das vezes. O que acontece? Ela não gosta de pegar funcionário que já tem experiência porque ele vem cheio de vícios. O homem, sexualmente, no DNA dele, ele está lotado de tanto vício e perversão que para ele poder largar isso tudo, cara,
é um trabalho tão difícil e a mulher ela está começando a descobrir isso. Então, né, se ela vai por vias corretas, ela se permitir entender que sexualidade divina é sagrada, pum, é um estalo de dedo. Agora, para o homem sair desse lugar de perversão, de banalização da sexualidade, é um trabalho um pouquinho mais, na minha opinião, sabe? Tipo, resiliente, assim. Sim, eu vejo que a mulher ela é mais aberta para Sim. aprender. O homem É. é fechado, É principalmente porque... para falar, Rogério. É, alguns homens entram em contato comigo quando eu posto alguma coisa, eles têm até dificuldade de perguntar para mim o que eles querem perguntar. É. Eles vão enrolando, vão, sabe assim, para depois assim, de 3 dias, aí eles me falam o que eles querem saber. Isso Aham. assim, que só tem eu e ele ali conversando por escrito, né? Imagine ele num grupo de homens e se expor, ser vulnerável e falar das dificuldades dele. Mas é aí que está a cura, né? Eu falo assim, eu amo dar cursos em grupo. E curso em grupo é só para gente corajosa. Porque é isso, assim, você se expor, mas é um processo de cura tão grande, porque você, às vezes, a terapia individual, ela é muito legal, né? Eu atendo todos os dias, ela dá super resultado, mas você participar de uma terapia em grupo, cara, um dia equivale a, sei lá, a 6 meses de terapia. Porque se você se abre mesmo, né, para acessar a vulnerabilidade, todos somos um. Às vezes, o que o Márcio sofreu, eu já sofri, o que o Renato sofreu, o Wellington sofreu também. Então, quando você se abre para receber em um grupo, às vezes um dia que tem ali aquele encontro, nossa, cara, te traz tantos benefícios, mas você tem que se abrir e poder ter coragem de falar sobre você, né? Sim. Aí, Rogério, você já até respondeu aqui, mas eu vou fazer a pergunta para você complementar alguma coisa aí. A Ah, Tatiane está perguntando assim, ó, é possível desconstruir a forma como alguns homens tratam a relação sexual? super. É isso, ele precisa escolher. Não vai ser você que vai desconstruir, né? A gente pode dar caminhos para as pessoas. Eu mesmo, como terapeuta, tem muita gente que vem com uma projeção achando assim: olha, você consegue resolver essa questão? Não, eu tenho ferramentas, eu tenho caminhos que eu posso te mostrar, conduzir, exercícios que eu posso te mostrar, né? Eu sou uma motivação. Agora, o que vai fazer você realmente alcançar esse resultado é sua disciplina, seu foco, sua determinação, é você estar disposto a estar disposto, você estar disposto a estar disposto a estar disposto a mudar esse condicionamento, né? Então é muito uma questão de escolha. Sim. Aí, acho, não sei o nome dela aqui. Ela está falando assim, ó. Recentemente, minha filha me disse que é bi. Eu fiz algumas perguntas para entender esta opção, e eu disse que ela ainda é muito jovem para decidir isso. O que eu responderia aqui para ela, que se ela é bi, ela está assim no nível de identidade, então assim, não tem idade para entender. Então, você como mãe, se você é a mãe dela, vai estudar, vai entender o que é bissexualidade. Entenda essa sexualidade toda que eu falei lá no início e ajude a ela entender o que é sexualidade, você como mãe, né? Aceita você primeiro, entenda o que é bissexualidade. Lembra que a gente está falando de dentro para fora, porque senão você não vai compreender essa identidade da sua filha e você não vai conseguir ajudá-la a compreender isso também. Essa é a minha É, dica. a bissexualidade, na minha opinião, ele é um assunto muito legal de ser explanado, mas você tem que ter muito cuidado, muito tempo, sabe? Porque é isso, assim, a gente está numa sociedade ainda muito retrógrada, muito cheia de pontos de vistas, assim, sobre sexo e tudo mais. Mas quando você começa a sair disso e você começa a entender que sexualidade é uma troca de energia, e quando eu saio da dualidade, né, quando eu consigo ir para esses chakras superiores, o que que importa o corpo físico que você vai se relacionar? O que Sim, importa o corpo físico que você vai se relacionar? Se é gordo, magro, baixo, alto, preto, branco, amarelo, se tem pipi, se tem pepeca.
O importante é você se sentir amado, amor incondicional. A via que vem isso, não importa. A via que vem isso, não importa. O que eu não acho interessante é essa, né, distorção sobre orientação sexual pela perversão. A sexualidade pela perversão, independente se você é hétero, ou se você é gay, homoafetivo, bissexual, a sexualidade pela perversão, ela só vai te colocar num limbo ali que você vai ficar compulsivo por isso. Agora, se você percebe que a sua filha tem um sentimento genuíno por homens, e quando ela tá com mulher é porque ela sente um sentimento genuíno por mulheres, eu acho lindo isso. Ela tá num grau de consciência onde ela não tá vendo o externo, ela está se conectando com o interno. E aí você pode começar a honrar a tua filha como um ser elevado, sabe? De consciência, onde ela não está mais se conectando com a aparência de alguém, ela está se conectando com o ser de alguém. Eu acho, na minha opinião, tá? Não cheguei nesse nível de consciência ainda, mas eu acho que as pessoas que são bissexuais de verdade, não por condicionamento ou perversão, são pessoas de um nível de consciência elevado. Sim. E aí, eu não sei qual que é a idade aqui da filha dela, né? Mas eu acredito assim que a partir do momento, porque ela falou jovem, então ela já deve estar aí na adolescência, né? Quando ela diz, isso é no meu conceito, tá? Quando ela diz que ela é muito jovem para decidir isso, eu imagino assim, porque a filha, ela tá se identificando como bi, é a identidade dela. E aí a mãe fala, se é muito jovem para decidir isso, eu imagino assim, nesse momento você não pode ser quem você é. Você é muito É. jovem para ser quem você é, Na né? verdade, assim, ela seria muito jovem, independente da orientação sexual, ó, né? Na minha opinião, que faria sentido. Ela é muito jovem para escolher se ela é heterossexual? Então, por que que ela é muito jovem para descobrir se ela é bissexual? Ela é muito jovem para iniciar a vida sexual dela ou não. Agora, a orientação não é o motivo da pauta, entende isso que eu tô querendo dizer? Então, Sim. como assim? Ela não é nova para saber que ela é heterossexual, mas para saber que ela é bi, ela é muito nova? Não, não faz sentido. Né? Eu escolhi me relacionar com mulheres porque meu corpo queria. Ai, né? Eu chegava perto de homem e não me dava isso, mas isso começou com quantos anos? Eu perdi minha virgindade, pode ser cedo ou não para algumas pessoas, com 14 anos. Com 14 anos começou a me dar vontade de me relacionar com mulheres, tal, tal, tal. Com homem não me deu, tá tudo bem. Mas a sexualidade, ela despertou em mim. Em algumas pessoas vão despertar mais cedo, em outras pessoas vão despertar mais tarde. Mas a questão de ser cedo ou não, não é em relação à orientação, mas sim ao tempo que ela tem para iniciar essa troca com o outro, né? Sim. Ô, pessoal, vamos esclarecer aqui. Isso que a gente está falando é a minha verdade e a verdade do Rogério, que É, pode não ser a sua verdade. e tá Então, tudo bem. se isso faz sentido para vocês, abracem. Se não faz sentido, deixe de lado, tá bom? Gente, Porque eu e o Rogério, daqui um tempo, nós vamos expandir mais a nossa consciência e a gente pode não achar mais isso, a gente achar outra coisa, né? não, eu tenho certeza que minha consciência está expandida e eu vou achar isso para mais, cada vez mais. Sim, Mas sim. assim, É, porque eu a gente demorei não para vai aceitar regredir, isso. né? A gente vai sempre ampliar. Eu demorei para aceitar isso, por quê? Porque eu vim de uma sociedade patriarcal, machista, repressora, porque durante muitos anos eu fui condicionado a pensamentos religiosos e tudo mais. Hoje eu estou há 5 anos estudando sobre sexualidade. Hoje, há 5 anos, eu trabalho com Tantra, que entende a sexualidade como sagrado. E eu vejo corpos e toco em corpos todos os dias, o dia inteiro. Então, para mim, não tem mais como eu ficar segregando uma pessoa por uma escolha se ela tem pinto ou. Desculpa, se ela tem língua ou ioni, onde ela decide sentir prazer, sabe? Para mim, isso ainda é um nível de maturidade que eu não vou mudar esse ponto de vista. É daí para mais, sabe? Sim. É daí para mais. Eu quero a ideia do meu trabalho é fazer com que a gente chegue num lugar, inclusive eu, de me permitir o amor incondicional, né? O amor pelo ser, né? Sim. Ela respondeu aqui, Rogério. Ela tem 13 anos, eu até que entendo, e disse que se ela realmente gosta dos dois sexos, beleza.
mas é muito complicado na nossa sociedade. Perfeito. É essa a preocupação dela. Você Sim. entende? Mãe, Aham. aí é sobre isso que você tem que falar com ela. Você entende? Olha, filha, se você tem essa orientação, tá tudo bem, a mãe te apoia. Eu acho bonito você ter isso claro com você, mas se prepara, porque essa sociedade, ela ainda é muito repressora, essa sociedade ela ainda é muito cruel. Então pensa direitinho, sabe? Toma cuidado, né? Tem essa sexualidade clara para você, se permita vivenciar isso, mas tenha cuidado na rua, porque as pessoas ainda não têm essa clareza, elas não. Aí você está empoderando a sua filha a ser quem é e deixando claro para ela que você aceita ela, que você acolhe ela e que você se preocupa com a segurança dela, não com quem ela está se escolhendo se relacionar. Aham. Fantástico, Rogério. A meninada, principalmente as garotas, estão mais voltadas à experiência da bissexualidade. Eu acho É que é a porque mesma é isso. coisa. Eu acredito que sim, porque a gente ainda vive numa sociedade falocêntrica, patriarcal, né? A ideia de mulheres Sim, se relacionar é um fetiche do homem, e é isso que a gente está falando também. Também tem a questão da energia masculina e feminina. A energia sim, feminina, e é uma questão, é isso, né? É predominante. Uma mulher, ela vai nascer, a maioria das vezes, com a energia feminina dela mais aflorada. Então, a energia feminina, ela é do fluir, é do se permitir, é a energia da, sabe, que ela é criativa, é a energia do sentir. A energia masculina é da racionalidade, é do sim, objetivo, é uma mente objetiva, entende? Então, é mais natural que as mulheres se permitam isso, porque a mulher, ela tá na fluidez. O homem que tem uma energia mais feminina, a maioria das vezes ele vai começar a se permitir também experienciar, vivenciar isso. Mas o homem ele é muito castrado, é isso que a gente está falando, né? A sexualidade para o homem, cara, é só o pinto dele, porque se ele se permitir sentir prazer em um outro lugar, expressar prazer de outro lugar, a masculinidade dele vai ser colocada em xeque. Aí, perante a sociedade, a mesma forma que essa mãe teve preocupação com a filha, esse homem ele vai ser taxado na sociedade também. Ih, ó, uhum, o fulano, ele gosta disso. Ih, ó, o fulano, ele dança. Olha, ele rebola, hein? Sei sim. não. E eu vim da dança, Rogério. A dança, para mim, foi meu ganha-pão há muitos anos. E eu já Sim, não ouvi tem como. muito isso já. Eu também, eu amo a dança. Eu amo a dança. A dança, para mim, me tornou um homem melhor, na minha opinião. Porque é isso, assim, né? Eu tinha contato com mulheres, então, no meio da dança, né? Você acaba se relacionando mais com mulheres. Então, eu comecei desde cedo a aprender que é possível, sim, ter amizade com mulheres. Não era clube do Bolinho, da Luluzinha, né? Então, via mulheres também, não só numa ideia de conquistar, de ser para paquera, mas também como meu meio de amizade e tudo mais. Normalizava toque, normalizava as trocas, normalizava o corpo. Então, a dança, para mim, eu falo para todo mundo, recomendo, tem no meu curso online. A dança é um dos maiores movimentos terapêuticos que você pode fazer por você. Sim. Quando eu era menorzinho e eu ouvia as pessoas falando, né, porque eu dançava, eu falava assim que no exército poderia ter aula de dança. Pô, mas é sobre isso, assim, o homem ele é muito castrado, né? Então não tem como a gente, eu falo assim, é tão foda julgar o homem, cara, porque a maioria deles vão ser criados por mulheres machistas também, né? Então, Sim, assim, eu já ouvi, e eu tenho sorte de ter sido criado por pais que foram muito acolhedores, assim, sabe? E que incentivavam eu, e eu tenho um irmão gêmeo, né? A seguir esse nosso fluxo de vida, essa nossa energia feminina sem culpa, sem julgamento, né? Mas eu ouvi sim. muito de professores, de tios, de familiares, né? Esse não, hein? Esse filho aí, esses filhos de vocês aí dançando na época do Tchan, né? Eu tenho 30 anos, eu sou da época do Tchan. Eu adorava ser o jacarezinho. Né? Eu ouvi tanto ponto de vista das pessoas. Depois que eu comecei a fazer dança de salão, né? Ainda tem uma visão, na minha opinião, muito machista na dança de salão, que a gente fala dama e cavalheiro, né? Hoje em dia estão começando a mudar por condutor e conduzido, né? Quem está Sim. conduzindo e tudo mais. E eu adoro ser conduzido, né? E eu, como eu era bolsista numa escola de dança de salão, faltam às vezes, né? Cavalheiros e tudo mais, mas às vezes, dependendo da modalidade de dança, vai faltar mulher, né?
Então, assim, tipo, eu fiz muitas vezes o papel da dama, né? Assim, para mim era lindo. Você ia ver um outro homem te conduzindo, ele ficava travado, assim, porque agora, ai meu Deus do céu, ai, vou tocar em outro homem, ai meu Deus do céu. Então, os homens, né, esse movimento que você tem, inclusive, Márcio, quero te parabenizar, né, porque é um movimento que está nascendo com força, da gente começar a olhar para o sagrado masculino, porque é Uhum. naturalizado, né? O sagrado feminino já é um movimento muito forte. Sim. Mulheres curarem mulheres, sabe? Tipo, é óbvio, né? Então a mulher vai com banheiro, no banheiro com a outra mulher, mulher é parceira. Eu falo assim, vai num barzinho, vai num café. É normal você ver duas mulheres sentadas juntas conversando. A mulher ela sai para jantar com uma outra amiga e tá tudo bem. Uhum. Começa a reparar no meio social onde você vai, sempre vai ter, né? As mulheres viajam juntas, elas vão elas duas juntas viajar e tá tudo jóia. A mulher ela vai dormir na casa da amiga dela, ela vai tomar só um vinho na casa da amiga dela. Agora, se você vê dois homens sozinhos num bar tomando café, você vai olhar lá, viado, sabe? Vê dois homens sozinhos numa hamburgueria para você ver o que vai, qual que vai ser o primeiro ponto de vista seu julgamento, isso é sobre você, é sobre essa sociedade tóxica que a gente foi criado, né? Você vai começar a ter ponto de vista, né? Ó, ó, o fulano tá na casa do amigo dele tomando um vinho. Ih! Ô, É Rogério, sobre tudo isso que impede que o homem também, na verdade, né, experiencie a bissexualidade dele, né? sim. O Rodrigo está dizendo aqui. Uma boa parte ainda tem essa discriminação, como se não existisse a pessoa bissexual. Ou você é hétero ou você é gay. Para a sociedade entender isso é bastante complicado. É isso, essa sociedade viciada em dualidade, né? Vai ser isso na política, vai ser isso na educação, vai ser isso na sexualidade, vai ser isso pelo dinheiro, para alimentação. Você vê pessoas extremistas em todas as áreas. E aí o extremo, na minha opinião, em nenhum ponto de vista, em nenhuma área vai te fazer bem. Ele vai te deixar doente. Sim. A minha esposa está falando aqui. Ouçam a música Meninos e Meninas do Legião Urbana. A letra dá um show de conhecimento. Exato, tem músicas lindas, né? Tem uma do Ney Matogrosso que ele fala assim: dizem que eu sou louco por eu ser assim, que eu sou muito louco. Ah, não, né? É outra. Essa daí eu gosto bastante também, mas, bom, me fugiu. Mas é uma letra linda que fala: se Deus é menina e menino, eu sou masculino e feminino. A gente é tudo, cara. É. Você é metade do seu pai, metade da sua mãe. Você Eu tá tô no seu tentando, DNA. eu tô Tá tentando tentando achar a ler música aqui, que acho que tem a letra do Legião na aqui na parede? parede. É, aham, com essa Mas é confusão. sobre isso. Nós somos, você é metade do seu pai, metade da sua mãe, você tem um lado feminino aí. Por mais que você Sim, né, tente negar, você tem um lado masculino aí. Inclusive, a grande questão das mulheres é que a gente está tanto nessa sociedade patriarcal, machista, com energia masculina à tona, que muitas mulheres estão se desconectando da energia feminina delas. Elas são mulheres masculinas, né? Tomando o sim. papel desse lugar aí, querendo até se empoderar dessa sexualidade, da mesma maneira que a gente critica os homens, né? Então, eu recebo muitas mulheres falando assim: ah, não, eu tenho eu tenho uma sexualidade bem resolvida, eu transo com quem eu quero, na hora que eu quero, ah, mas ela nunca teve um orgasmo, sabe? Sim. Nossa, será que sua sexualidade é bem resolvida mesmo? Ou você está se tornando um homem, desculpa, tá? Um homem escroto que sai por aí transando com todo mundo, usando corpos alheios, simplesmente Uhum. pelo seu bel prazer de falar que você transa com todo mundo, que você, sabe? Tipo, qual que é a intimidade que você tem com seus parceiros? A mãe respondeu aqui, ela falou boa resposta, ela bateu palma aqui, clareou muito minha resposta final para ela. Perfeito, que bom. Gratidão. Deixa eu ver aqui. Os pais precisam entender que a bissexualidade ou a homossexualidade não é opção, é uma orientação ou Orientação, condição. exato. Eu que descobri minha bissexualidade agora aos 27 anos, depois de um toque, eu acho, da gata. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. A minha esposa falando aqui, porque como a parede é dela, ela está falando que está embaixo do relógio. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa parte aqui. Esse é o símbolo, ó, da bissexualidade. E aqui, Uau! e aqui tem a letra da música. Deixa eu ler aqui o pedaço para vocês verem.
quero me encontrar, mas não sei onde estou. Vem comigo procurar algum lugar mais calmo, longe dessa confusão e dessa gente que não se respeita. Aí tenho quase certeza que eu não sou daqui. Porque Fantástico, você né? entende isso, que louco, né? Olha essa letra aqui profunda. Porque as pessoas que acabam se identificando com almas e não mais, né, com um órgão genital, elas acabam se sentindo diferentes, excluídas, sabe? Quando na verdade isso deveria ser enaltecido, porque na minha humilde opinião, tá, gente? Isso tudo vai ser um interessante ponto de vista meu e do Márcio, mas você consegue entender? Essa pessoa ela está se relacionando com almas, cara. Ela está se relacionando com almas. Eu acho lindo. Não cheguei nesse nível de consciência ainda, tá? Aí Mas eu aqui, admiro quem já nasceu assim ou quem se descobre assim em algum momento de vida. aí aqui tem outro pedacinho da música, eu acredito. Acho que gosto de São Paulo, gosto de São João, São gosto João. de São Francisco e de São Sebastião. Acho que eu gosto de meninos e meninas. A outra parte da música. E tá tudo bem, gente. É sobre isso e tá tudo bem. Tá? Deixa eu ler aqui. Nossa, você falou tudo. Ao invés de trazer a consciência sobre a sexualidade distorcida dos homens, muitas mulheres estão buscando igualar aos comportamentos dos homens. Aí, Rogério, você falou sobre que as mulheres são preconceituosas, e aí eu ia dar um exemplo de coisas que eu já ouvi. Uma mulher falando assim: se você quer saber se o homem é gay ou não, quando você estiver fazendo sexo com ele, você coloca o dedo lá. Se ele deixar, é porque ele é gay. E se ele não deixar, é porque ele é homem, entendeu? É um absurdo, né? Olha o É um preconceito. Ó. absurdo, cara. A gente fica tão limitado, por isso que eu falo assim, não tem como essa sociedade não ter homens tóxicos e escrotos, porque o homem não é permitido se descobrir, se desenvolver, ser sensível, vulnerável. Ainda tem muita mulher que gosta do estereótipo daquele homem das cavernas, sabe? Daquele homem que é aquele cara macho, que é só um pinto e blá blá blá, sabe? Então, eu não sei, é muito louco assim. Ontem mesmo, eu posso compartilhar um episódio que aconteceu ontem, né? E Pode, hoje você eu vi falou no um seu post muito, story, né? Que você ia é, falar. eu vi um post muito legal que é isso assim, chega, né? Chega desse tipo de homem, mulheres chega de valorizar esse tipo de homem também, né? Eu evito sair muito para esses barzinhos héteros, top, porque o que acontece? É muito louco, tem muita coisa que eu poderia falar aqui, né? Mas para mim, o álcool, ele é algo que tem gente que demoniza outras drogas que, na minha opinião, não fazem tão mal quanto o álcool, e o álcool tá aí, tá legalizado, todo mundo bebe, gente fica agressiva, gente fica violenta e tudo mais, né? Da mesma forma que a sexualidade aí, as pessoas colocam muito tabu, e que não é, na verdade, né? Mas o que acontece? Ainda existe, né, pessoas que chegam, né? Você tá num grupo de amigos, cara, você tá lá, tá feliz, vem uma pessoa, invade isso, bem energia masculina mal trabalhada, tá? Vem uma pessoa, ela não percebe ali que você, né, ela invade, ela entra porque ela quer dominar um território, né? E ela vai lá falar com as pessoas que ela quer falar. Né? Então eu era o único homem numa mesa de várias mulheres ali. Isso já significa algo, na minha opinião. Né? Mas o cara chegou já bêbado, inconveniente, começou a conversar com as meninas receberam eles bem, conversou, mas aí daqui a pouco ele quer começar a ter, ele nem teve intimidade, quer começar a ter toque físico nas pessoas, não percebe que está incomodando e tudo mais, né? E ficou lá, as meninas foram aceitando ele até determinado ponto. Chegou um momento que ele começou a ser inconveniente, né? E aí as meninas já não aguentavam mais aquele cara naquela mesa, naquela situação. Né? Eu cheguei para ele e falei assim: ô fulano, você pode dar um espaço para a gente? Você está sendo inconveniente. Esse cara estava sendo inconveniente com as meninas e elas estavam lá aturando ele durante muito tempo. Eu cheguei e falei para ele uma coisa que ele não gostava. Esse cara quis ir para cima de mim. Ele deixou o copo dele na mesa, já sabe assim, aquela posição, querendo arrumar briga. Ele falou assim: você acha? Imagina eu inconveniente. O cara, quer mais inconveniente? Você está querendo mostrar que você não é inconveniente, querendo arrumar briga aqui agora? Quer coisa mais inconveniente do que isso? A gente está aqui para confraternizar, sabe, para fazer amizade.
Mas é isso assim, muitos homens que ainda estão nessa ideia da sexualidade, de mostrar a sexualidade dele, a virilidade dele através da força, sabe? Através da imposição, de mostrar para as mulheres, então tá, vamos ver quem é mais homem aqui na porrada? Vamos ver quem é mais homem aqui na porrada? Sabe? E como tem ainda, tipo, como isso pode ser aceito em pleno século XXI? O cara não é nem digno. Opa, desculpa, eu fui inconveniente. Meninas, vocês realmente acham que eu fui inconveniente? Então me desculpa, olha, vou ali pro canto. Se alguém quiser continuar conversando comigo, tô ali. Olha só que incrível, né? Porque tá Aham, sim. bom. Porque eu poderia ter sido um macho com ciúmes, que tem um outro ali no meu território. Fala assim, opa, meninas, né? Uma pessoa com consciência, né? Se eu fui inconveniente, me desculpa, me desculpa. Eu vou estar ali, ó, tô ali na minha mesa. Se vocês quiserem continuar conversando comigo, vem aqui, a gente conversa numa boa, né? Quem se conectou comigo, com a minha energia. Mas não, o cara quer brigar. O cara quer dominar, sabe? É tão animal ainda, sabe? Que você tá entrando no território do outro. Vamos ver então quem é mais macho aqui. E aí o cara ficou, cara, a noite inteira me encarando, achando que ele não estava sendo inconveniente, achando que ele estava certo, achando que ele estava certo em invadir um grupo que estava feliz, que foi lá para confraternizar. Isso tudo é sobre sexualidade. Esse homem escroto ainda que não aprendeu a acessar a energia feminina dele, que não aprendeu, sabe, a deixar Uhum. fluir, que ele tá querendo ir lá para aí, sabe que você não sabe com quem você tá falando. Eu sou dona aqui disso tudo. Cara, vai a merda. Eu não tenho mais maturidade para esse tipo de homem. Esse tipo de homem é tóxico, cara. Eu não tenho. Por isso que tem muitos homens aqui, talvez, que te seguem, que estão assistindo essa live. Se vocês entrarem no meu Instagram, tá lá, que eu atendo mulheres e casais. Não tenho mais paciência para atender. E por mais que esses homens precisem, né? Eles precisam mais do que ninguém de ajuda. Eu admiro muito mais, por isso que eu parabenizo ele, porque eu não tenho mais paciência para lidar com esse tipo de gente. Agora, se você é um homem que está realmente numa busca de consciência, eu já fiz sessão online com o Marcos, inclusive, com o Márcio, inclusive, né? Será muito bem-vindo também nos meus processos terapêuticos. Mas sai desse lugar aí. Esse lugar é muito baixo para mim, eu não tenho tempo, não. Ou vou cobrar dobrado na sua sessão. Ah, o pessoal está falando aqui, ó, é incrível se relacionar com um homem que se permite ter prazer sem tabus. Ah, se uma boa parte dessa sociedade hipócrita tivesse a oportunidade de assistir essa live, para ver se a mente desse povo abrisse um pouco. Perfeito, é isso aí que a André tá falando. Então já compartilha, manda verzinho que a gente ainda vai jogar coisa muito incrível aqui e compartilha depois que ela vai ficar salva. Sim. A famosa carteirada sem noção. Ele insistiu bastante. Vai ficar salvo no IGTV. Sim, né, Déia? Ô, Rogério, a gente já falou, mas vamos deixar aqui um pouquinho mais claro, então, que a gente está falando de sexualidade consciente. Vamos trazer algumas coisas agora para os homens aqui, para as mulheres também, que é a mesma coisa. Por onde eles podem começar a trabalhar essa sexualidade consciente. Tá? Então, aí eu vou dar um exemplo aqui. Se a gente começar lá de baixo, né, do nível de sexo, de nível de orgasmo, ejaculação e de pênis e de vagina, que está bem lá embaixo, né? Comece conhecendo o seu corpo. Comece se auto-tocando, comece a perceber onde você sente prazer, em que parte, que você tem um corpo inteiro que tem prazer, que não está só lá no genital. Então, comece a olhar para o seu corpo. E no Tantra tem muito isso, né, Rogério? Total. É isso, assim, eu diria a mesma coisa que você. É, comece a se descobrir, a se redescobrir, na verdade. Volte a ser o que você era na sua adolescência, na sua infância, onde sexo não tinha ansiedade, onde sexo era simplesmente uma troca, onde só você sentar, ou só de você ver alguém que você gostava, o seu corpo sentia uma energia. É que você foi genitalizado, assim como o Márcio disse, você está lá no chakra básico, então isso vai vir muito forte para você, que é um condicionamento. Mas fala assim, não, eu estou disposto a voltar a ser adolescente. Eu estou disposto a sair da ansiedade sexual, de uma penetração, de uma cópula para mulher, né? E eu vou me permitir trocar um olhar com essa pessoa. Eu vou me permitir sentir o meu corpo, sentir a mão dela, sentir o meu corpo inteiro, sabe? Vou sair dessa ansiedade de querer ter sexo. Esquece. Se você quer se desenvolver na sexualidade, esquece do sexo.
E começa a valorizar os pequenos momentos. O momento em que você está encostado com essa pessoa e fala assim, agora deixa eu perceber que eu estou encostado nela. E sabe como você vai começar a sentir isso sendo gostoso? Quando você começar a tocar em você, eu tô toda arrepiada aqui já, ó. E quando você sentir que é gostoso, você receber de você, sabe? Tipo, ah. Então isso que o Márcio está falando, quando você começar a fazer exercício de se tocar na tua casa, não resuma a masturbação só ao seu genital, você é homem, você é mulher. Qual foi a última vez que você se beijou? Que você deu um beijo em você? Que você se cheirou, que você se tratou com amor, com carinho. Começa a fazer isso por você, com você. Que você vai se reconectar o quanto que isso é gostoso. E aí, aos pouquinhos, você vai voltar a ser igual uma criança. Sabe? Tipo, ai, eu tô do lado de alguém. Ai, que gostoso estar do lado de alguém. E se permite ficar. Sai dessa ânsia, dessa compulsão de querer conquistar a pessoa e já ir pro sexo direto, assim, sabe? Se começa a se permitir degustar. Igual quando você vai num restaurante chique, como é que você come? Você não degusta. Começa a fazer com que a sexualidade ela seja degustada na tua vida, sabe? Tipo, é o olhar, é a respiração, é o toque, é uma infinidade de possibilidades que você tem antes de chegar nesse tão finalmente que as pessoas anseiam. Aí se permite ter tempo para isso. Sim. Aí eu coloquei aqui um outro exemplo para eu lembrar aqui de trabalhar a autoestima, de trabalhar a vergonha, a culpa, né? A culpa no sexo, né? Porque geralmente isso tem muito, né? É isso, porque está sempre baseado no outro, baseado em ideias ainda religiosas, que nunca vai fazer. É isso, assim, se você tem culpa em relação à sexualidade, você nunca vai sentir prazer. Ou então você vai associar o prazer com culpa. E aí é muito normal, tá? Muitas pessoas que eu atendo é isso, assim, começa a perceber. Você tem vários corpos aí. Quando você estiver sentindo prazer, ou quando você estiver nesses momentos, que é o que a gente está falando, assim, você começar a fazer esse laboratório por você, comece a perceber. Quando o seu corpo está sentindo prazer, o que, que você percebe? Eu sinto prazer e meu corpo percebe julgamento? Uau! Porque se você começar a sair da automatização, sabe? Ai, vou me... tá bom, percebe. O seu corpo físico está sentindo alguma coisa. Mas o que o seu corpo emocional sente quando o seu corpo físico está sentindo algo? Eu estou sentindo prazer e o meu corpo expressa uma luta. Ai, é careta, ai, é som de dor. Uau, eu sinto prazer e meu corpo expressa dor. Não quero mais. Hoje eu me atrasei, né? Eu estava fazendo um atendimento lindo com uma mulher incrível. Ela é psicóloga, uma psicóloga sensacional, né? E ela já está comigo se desenvolvendo, ela vai fazer 2 anos já, né? E é isso, assim, né? Antigamente o prazer era uma fuga para ela, era uma fuga. Hoje ela recebe sensitive, o corpo dela sente prazer e ela tá assim, ó, tem um sorriso. Você consegue entender? Você começa a conciliar o que você pensa, o que você sente e como você expressa. Uau! O prazer é para ele ser divertido. Cara, eu tô ainda sentindo prazer e meu corpo tá expressando dor. Tem culpa, tem mágoa, tem ressentimento, tem feio, sujo, errado. Eu vou trabalhar. Eu vou começar a trazer exercício para que meu corpo sinta prazer. Ai, ops. E que meu corpo sinta prazer e que isso seja algo permitido. Às vezes não vai ser fácil, tá? Eu tenho um curso online, inclusive, para quem se interessar, eu tenho um curso online chamado O Prazer de Se Amar, que é um curso onde eu ensino para você todos esses exercícios, que, na minha opinião, isso é a melhor forma de você se redescobrir. Não é aprendendo a fazer massagem tântrica para o outro, tá? É você aplicando exercícios tântricos em você para você. É você ter disciplina de você se amar todos os dias. Que quando você começar a sentir que é gostoso se amar, o que você faz por você, você fizer pelo outro, o outro vai receber a grandiosidade disso. Então, lá no meu curso online, Prazer de Se Amar, você vai aprender vários exercícios tântricos para você incorporar para você no seu dia a dia, que vai limpar todos esses pontos de vista que a gente tem sobre sexualidade. Sim, Rogério, eu tenho um grupo no Telegram, né? Toda semana eu posto um vídeo de exercícios e realmente lá eu chamo de masturbação consciente, mas são esses exercícios do Tantra que eu tô levando para eles, mas como técnicas de sentir prazer de novas formas. Perfeito. Por, Eu né? uso uma Porque outra palavra, Márcia, aí eu vou te dar, e aí fica aí, percebe aí, se expande para você também. É,
Como eu trabalho também com o método da Louise Hay, os nossos pensamentos criam nossa realidade. Na ideia da Louise Hay, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente usa, né? Então, eu Sim. uso no meu curso online e na minha forma de abordar, eu uso toque consciente. Por quê? Porque a masturbação, quando a gente fala masturbação, essa palavra, ela não tem um cunho positivo, entende? Ela já vem de uma masturbação, feio, errado, sujo, que eu tenho que fazer Sim. escondido, mas consciente. Então, já vem uma dualidade assim, sabe? Para o Aham. homem ainda, como você trabalha com homens, a masturbação ela já é bem vista. Eu, como trabalho muito com mulher, a masturbação, se eu uso a palavra masturbação, já vem para ela inconscientemente, está lá no subconsciente, tá? Algo muito feio. Mas para o homem, às vezes, essa masturbação, é o que eu falo assim, é só um alívio. É só o meu pinto. Sim. Masturbação está relacionada, na minha opinião, para o homem, ao genital dele. Agora, quando eu Sim. falo um toque consciente, é uma pesquisa, é um laboratório, não é sobre o seu genital, é sobre você se tocar. Aham. Como que é me tocar, sabe? Sim. Bacana. É isso aí. Você tem mais alguma coisa, Rogério, que você quer trazer? O que eu anotei aqui para falar, eu disse tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Tem aqui. mais alguma pergunta aqui? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para ver. Eu acho que eu já li tudo. Se alguém tiver alguma pergunta também pode colocar na caixinha de perguntas. Aqui do lado da reticências, né, dessa caixinha de comentários, tem uma interrogaçãozinha que você pode mandar as perguntas ali. Fica até mais fácil para mim e para o Marcos conseguir olhar e te responder, para você não ir embora dessa É, live sim. tem uma, Rogério, assim, ó. Devido aos princípios bíblicos e culturais, a sexualidade é algo imoral. Ele está afirmando. É, exato, né? Devido a essa ideia cristã, né? Porque se você for ver em outras religiões, não, né? Então você começa a ver aí, vê como que são as estátuas gregas, vê como são as imagens gregas, pinturas gregas, antigamente onde os deuses estavam entre os homens. Eram todos nus, né? Olha o dedinho ali. Porque não tem diferença. Se você é imagem e semelhança de Deus, assim como você citou lá no começo da live, se você é imagem e semelhança de Deus, você é um semideus. Se você é filho de Deus, você é filho do Criador, cara. Se eu sou filho do dono de uma padaria, eu não sou quase que o dono da padaria, eu adoro dar esse exemplo. Então, se eu sou filho de Deus, eu estou entre os deuses. A sociedade, a religião cristã, o que, que é a primeira coisa que ela faz? Ela te distancia do seu corpo. Então, você vai ver essas outras, né, religiões, os corpos todos expostos, estamos entre os deuses. Na sociedade cristã, religiosa, dessa maneira, ela vai cobrir todo o seu corpo. Seu corpo é algo feio, sujo, errado, pecaminoso. Então você vai ver os santos todos cobertos, olhando para cima, porque o sagrado não está em você. Ele está lá longe, distante. Você é só um pequeno cuidado, um pequeno coitado, né? Cuidado, cuidado. Você é um pequeno coitado que está muito distante do divino, do sagrado. E aí isso Sim. é uma das coisas mais grandiosas, né? Quando você se permite conhecer o Tantra e você tem um orgasmo e você entra, você abre o sétimo chakra, entra em contato com o divino, você começa a entender que a energia sexual é a energia da criação. Ela gerou uma vida, ela gerou Sim. você, que é a energia mais sagrada do que a sexualidade, a energia mais poderosa. Sim, é isso que eu ia falar, que você falou de distanciar do nosso corpo e do nosso poder, né? Porque quem compreende, quem tem essa sexualidade consciente, tem poder, né? Tem poder. É por isso que a gente vive nesse condicionamento onde sexualidade é banalizado. Porque se a gente começar a se conectar com uma sexualidade saudável, consciente, a sociedade vai mudar. A gente vai parar de ser tão competitivo, a gente vai parar de ser tão violento, a gente vai parar de ser tão agressivo, porque você vai começar a ser mais amoroso. E se a gente começar a ser mais amoroso, a gente não vai ter tanta essa ganância que o capitalismo pede pra gente. Não sou socialista e não tenho nada contra quem é, você entende? Mas quando você começa a entender que os maiores prazeres e desejos da vida das pessoas é sobre sexo, eu coloco culpa, eu coloco medo, distanciamento disso, é igual a Freud, né? Você fala não para uma criança, é o que ela mais quer. Então você vai viver a tua vida buscando isso. E aí você tem uma família, mas você tem que ir num puteiro, porque você tem que fazer escondido. O homem ele tem que ter várias namoradinhas, então tem que ter várias, né? Isso gera muito dinheiro.
isso gera muita compulsão, isso gera muita inconsciência, porque você vai se tornar um maníaco, um pervertido sexual, você não vai conseguir pensar em outra coisa. Quando você começa a normalizar a sexualidade, é isso, né? O Tantra, por exemplo, as pessoas, nossa, mas como que você consegue tocar no corpo das pessoas e não sentir prazer? Porque eu normalizei o corpo da pessoa, eu acho sagrado no corpo dela. Então não tenho mais uma compulsão ao ver alguém pelado. Ver alguém pelado, para mim, é ver a alma da pessoa. Não preciso, É sabe? porque Tipo, você não abusar da tá alma de vendo um alguém. homem e uma mulher, você tá vendo uma alma, né? Exato. Mas para isso eu tenho que naturalizar, eu tenho que sair da minha compulsão. Eu sou assim desde a primeira sessão de Tantra que eu fiz? Não. Lá eu era super inconsciente, super também carnal, sabe? Erotizado, fantasioso, sabe? Tipo, mas eu me permiti sair desse limbo. Eu me permiti sair desse grau de consciência. Foi fácil? Foi do dia para a noite? Foi em uma sessão? Não. Né? É um trabalho constante, é isso assim, é foco, determinação, disciplina. Porque eu falei assim, isso não me nutre mais. Eu já fui esse hétero que eu acabei de citar, tóxico, que não se importa, sabe? Tipo, foda-se, eu tô aqui, eu quero conquistar alguém, eu quero comer alguém. Que não é nem por uma conexão, é porque eu quero mostrar que sou foda, né? Cara, que bom eu poder ter saído disso, mas foi um trabalho. Foi... E graças a Deus, cada vez mais eu tô num lugar que eu me orgulho da pessoa que eu sou. Por isso que eu era o único homem numa mesa com mais de 10 mulheres, sei lá. Live show fantástica, live maravilhosa. Gratidão pela contribuição grandiosa de vocês e pelo lindo trabalho. Muito obrigado, gratidão. E Rogério, gratidão também. Muito obrigado por ter aceito fazer a live aí comigo. Muito Com obrigado. certeza. Foi incrível, foi um prazerzão. Fica aí, se quiser fazer mais lives, será um prazer, né? A Sim, gente poder vamos fazer essa fazer sim. troca, né? E eu gostaria também de deixar um convite, além do meu curso online, eu vou ter um workshop muito legal agora no primeiro final de semana de novembro, dia 6 e 7 de novembro, chamado Ame-se e Cure Sua Vida. É uma metodologia muito bacana da Loise Hay. Esse workshop já curou mais de milhões de pessoas pelo mundo inteiro, em mais de 30 países, agora chegou no Brasil. Eu sou o único homem facilitador desse método, então eu me sinto muito orgulhoso de poder ser um homem que está disseminando, né, essa ideia de que o amor pode transformar a sua vida. Então, se você perceber que pode ser contribuição para você participar desse workshop, sinta-se muito bem-vindo, você vai ser muito bem acolhido ou acolhida, vocês mulheres também, a maioria do público sempre é mulher, né? Eu adoro, mulher busca o autoconhecimento. Então, dia 6 e 7 de novembro, o workshop Ame-se e Cure Sua Vida. Então, se você perceber que pode ser contribuição, manda mensagem para mim no direct, tudo mais, eu te passo mais informações. E depois que você postar no seu Instagram, eu compartilho no meu também. Verdade. Márcio está me ajudando com a arte, com card de divulgação, vai ficar lindo. Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês aí também. E lá no meu Instagram mesmo já tem vários vídeos de divulgação, depoimento das pessoas que fizeram e que estão convidando vocês a passarem por essa experiência também. Robertinha, muito obrigado. Ela disse aqui muito obrigado pela live, super legal. O Paulino também, live muito boa, sucesso. Muito obrigado, pessoal. Gratidão. Ah, esse workshop é um divisor. Escolham participar por vocês. O Rogério é um ser iluminado. Gratidão, Taruxá. Então, gratidão. Muito obrigado e até uma próxima, Rogério. Obrigadão. Até a próxima, gente. Obrigado. Boa noite, boa sexta-feira, bom final de semana para vocês. Para todos vocês. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.